tendo rodeio na Expo Agro. Por quê? Porque houve uma ação que o juiz deferiu liminar proibindo a utilização de instrumentos torturantes nos animais. E por que desistiram de fazer o rodeio? Se esses instrumentos foram proibidos. Não foi proibido o rodeio, porque não tem condições de haver rodeio sem instrumentos que torturam os animais. Isso está muito mais do que provado. Como muito bem falado pelas doutoras veterinárias aqui, existem inúmeros laudos, ao contrário, com todo o respeito do que o doutor aqui disse. Eu tenho aqui 4 ou 5 pareceres da zootecnia da USP, da veterinária da USP, dizendo que os instrumentos sedem, espora, sino, peiteira, todos esses instrumentos causam sim maus tratos aos animais, machucam os animais, torturam os animais. Então, eu estou aqui hoje para dizer que eu trabalho no GECAP em São Paulo, que é um grupo especial de combate aos crimes ambientais. E desde que eu estou nesse grupo, eu nunca tive problema com rodeio em São Paulo. Nenhum. Sabe por quê? Porque não tem rodeio em São Paulo. Estão proibidos há mais de 20 anos, ou melhor, vai fazer 20 anos agora. São Paulo, capital. Falando rodeio, São Paulo, capital. Existe a lei que denomina Lei 11.359, de 17 de maio de 93, autoria do vereador Paulo Kobayashi. Essa lei proíbe rodeios, é idêntica à lei daqui. Vamos ouvir. Faz 20 anos que não há rodeio em São Paulo, em Sorocaba, em Guarulhos, Jundiaí, Campinas e Rio de Janeiro. Entendeu? Todas as cidades que eu acabei de dizer são cidades desenvolvidas do estado de São Paulo que não há rodeios. Outra coisa, as leis federais citadas aqui são inconstitucionais. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição, diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial sadia qualidade de vida, impondo o seu poder público, no caso aqui, vocês são poder público, a Câmara dos Vereadores de Tapetininga, e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras e presentes gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Qualquer ação, atividade, espetáculo que submeta animal à crueldade é proibido não é por lei federal ou estadual, é pela Constituição da República. Dessa forma, não pode existir no ordenamento jurídico do país nenhuma lei municipal, federal, estadual que regulamente atividades ou esportes que maltratem animais. Isso está na Constituição, não sou eu que estou falando. E segundo Aurélio Buarque de Holanda, o que é crueldade que fala na Constituição? Fazer mal, atormentar, prejudicar, causar dor. Isso tudo está mais do que provado através de vários laudos que eu tenho aqui, que causam os rodeios, principalmente o sedem, espora, causam dor, machucam os animais, submetem os animais à tortura e à crueldade. Então, dessa forma, eu nem precisaria citar outras leis, porque a própria Constituição proíbe qualquer ato que cause crueldade com os animais. Nesse sentido, tem, após 88, que foi promulgada a Constituição Federal, foi feita a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, 98, que seu artigo 32 diz o seguinte: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é crime, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. No caso dos rodeios, como o sedem, estão dizendo aqui que existe lei que regulariza a utilização do sedem. Sim, existe, essa lei é inconstitucional. Por quê? Por que a lei é inconstitucional? Não interessa o material que o sedem é feito, pode ser de lã, pode ser de couro, o que for, ele aperta o pênis do animal. E toda vez que o animal sai, isso faz sentido. Eu não sou técnico, eu sou técnico no direito. Quem fala isso... Nós viria, não tem nada a ver com o pênis, não acho que é isso. Não vou ler, já que vocês querem. Cada coisa que a pessoa fala, não tem nem noção.
força que tá falando. Júlia Tem coisa que fala. Matera, presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Diz ela, não sou eu, a utilização de CD em peiteiras, choques elétricos ou mecânicos e esporas gera estímulos que produzem dor física nos animais. Em intensidade correspondente à intensidade dos estímulos. Além da dor física, esses estímulos causam também sofrimento mental aos animais, uma vez que eles têm capacidade neuropsíquica de avaliar que esses estímulos lhes são agressivos, ou seja, perigosos à sua integridade. Quem diz isso é a professora a doutora Júlia Matera. Professor, doutor, inclusive a corda americana, similar ao sedem, as esporas, mesmo de pontas longas, são instrumentos causadores de lesões, ferimentos, tanto na região cutânea como nos tecidos mais profundos, como é o caso dos músculos, mesmo que não causem lesões externas visíveis. As esporas eventualmente podem causar perfuração no globo ocular do animal, quando o animal movimenta a cabeça lateralmente, coincidindo com os golpes da espora do peão, que desfere golpes também em relação ao pescoço do animal. Meu Deus, mas é o que ocorre. Infelizmente. Vou citar também rapidamente, pelo meu tempo, alguns julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com relação a esses instrumentos torturadores. Mais um minuto. Vou citar um só então. A utilização de peiteiras, sinos, choques elétricos, mecânicos, esporas e outros causam indubitavelmente sofrimento nos animais. Aliás, a questão foi objeto de parecer da Universidade de São Paulo. Desembargador Geraldo Lucena. Tenho aqui um julgado do desembargador Renato Nalini, que hoje é corregedor-geral da Justiça. Não importa o material usado para a confecção de cintas, cilhas, barrigueiras ou sedem, lã natural de couro, corda com argolas ou metal, ou ainda formato das esporas, pontiagudas ou ombudas. Pois fossem tais materiais tão inofensivos, meus rodeios poderiam passar sem eles. Em verdade, sequer haveria necessidade de laudos produzidos e constantes nos autos para a notória constatação de que tais seres vivos, para deleite da espécie que se considera a única racional em toda a criação, são submetidos à tortura e a tratamento vil. O homem do milênio, Francesco de Bernardoni, que se tornou conhecido como Francisco de Assis, chamava todas as criaturas de irmã. Em pleno século XXI, a quem se entusiasme a causar dor a seres vivos e se escude na legalidade formal para legitimar práticas cujo primitivismo é inegável. Agradecemos ainda as presenças dos vereadores Marcelo de França e Passamos agora à fase seguinte com a abertura aos questionamentos do público. Já informamos no início desta audiência sobre os critérios adotados com um máximo de 2 minutos para cada manifestação. Será obedecida a ordem de inscrição que foi feita com a funcionária Vânia Souza, que continua ainda à disposição de todos. Para as inscrições já feitas, o primeiro a fazer o questionamento pela ordem de inscritos é o senhor Donizete Carlos Dias. Quem é? Por favor, senhor. Som desse microfone. Vamos ouvir, por favor, ele tem 2 minutos para fazer o seu questionamento. Primeiramente, boa noite a todos aqui. É bonito que lembrando a gente do pessoal que é bom, né? Infelizmente o nosso pessoal não está
todos aqui, porque é um pessoal que na sua grande maioria é do campo, então é do campo mesmo, não é o pessoal da cidade. Mas parabenizo pela ação de todos, mas infelizmente a gente tem um pouco de falsa educação, por isso que a gente não vê o pessoal do campo aqui. É o pessoal. Aos amigos vereadores, todos estão acompanhando aqui a nossa feira, a nossa Expoar. Microfone aí, ó. E de segunda a quinta era realizado ali um evento, um rodeio, né, um evento que o povo estava ali. E creio que uma boa parte dos amigos estiveram aí na festa e viram que a exposição apenas está vazia. Isso é conversando hoje com um dos organizadores da festa, eles falaram que isso é um exemplo claro que o povo de Itapetininga apoia o rodeio. Sem o rodeio, gostaria que os amigos vereadores levassem isso em consideração na próxima semana. A pergunta que o senhor vai fazer para alguém? Alguém que está na mesa, o senhor vai fazer a pergunta? Ou é só questionamento? A doutora que apresentou o vídeo ali, né? Realmente, olhando o vídeo é um vídeo de grande crueldade. Mas todos aqui jamais viram isso acontecendo em Itapetininga. A gente tem que ver o que está acontecendo na cidade, não é o que está acontecendo fora do Brasil. Esse evento, doutora, não acontece aqui na nossa cidade. Aqui a gente tem rodeio de Deus. Então a gente tem que apresentar o que está acontecendo aqui, temos que discutir o que está acontecendo na nossa cidade. O que está acontecendo lá fora não nos diz respeito. Eu acho que os amigos vereadores estão aqui para analisar um problema que está acontecendo na cidade, uma avaliação que tem que ser feita aqui. Mostrar a imagem, isso daí é querer confundir, enganar os amigos aqui. O maior rodeio do Brasil de Barretos, que teve a morte daquele bezerro, justamente que foi prevista para baixar justamente pela morte do bezerro. Certas imagens que foram mostradas pelos Estados Unidos, a gente sabe que a prática do rodeio em si, ela já causa maus tratos aos animais. Não precisa morrer, justamente, não precisa morrer para a gente demonstrar esse maus tratos. A doutora Vânia explicou muito bem que todas essas práticas, desde a parte do transporte dos animais, o estresse dos animais passa pelo ruído do local, os receios, o rodeio em si, ele causa uma força dos animais. E isso a gente pode concordar com eu gostaria de falar, o rodeio em si é uma prática O rodeio em si é uma prática que causa maus tratos aos animais. Não, como nós conversamos aqui, não precisa ter a morte de um animal para a gente comprovar os maus tratos. A aflição que os animais passam pelo estresse a que eles são submetidos constantemente, a situação do ruído, a situação de pressão, a situação do sedem que faz eles pularem, toda a situação advinda dessa prática do rodeio, não importa se é durante 40 segundos, o que importa é que naquele momento e durante todo, que seja, não importa se é durante 8 segundos ou não, isso daí é o que menos é irrelevante. Porque, independente e nós estamos falando do rodeio, outro assunto. Se é durante 8 segundos, se é durante 8 horas, os animais ali eles não estão por vontade própria. Se eles pudessem escolher, com certeza eles não estariam ali. Por favor, vamos ouvir. Então é isso que eu gostaria de deixar. Como médica veterinária, eu posso afirmar que a prática do rodeio é uma prática cruel, que causa maus tratos aos animais. E como uma sociedade civilizada, nós devemos banir, o poder público deve banir toda prática que coloque em risco a integridade dos animais. Nós agradecemos a nossa presença do vereador José Françon, da cidade de Tatuí, que veio prestigiar esta audiência pública. Vamos ouvir em silêncio, senão eu vou encerrar. Então, nós temos mais 3 inscritos aqui. Vamos ouvir, cada um tem a sua posição. A dona
Eliane Bazzoli. A senhora tem 2 minutos para fazer a sua pergunta. A quem a senhora vai? Eu vou endereçar minha pergunta, Leandro. Só que antes como ele falou algumas coisas, eu gostaria de deixar claro. A senhora tem os 2 minutos. Eu só queria deixar claro que esse rodeio que a gente mostrou pode não acontecer aqui, mas os autos da ação civil pública que a gente ingressou aqui em Itapetininga, que teve essa liminar concedendo a proibição dos instrumentos, a gente recheou de fotos comprovadas nos rodeios que aconteceram aqui em Itapetininga. É o seguinte, você mostrou os cavalos. A pergunta dela, por favor, vamos ouvir, gente. Você mostrou os cavalos bem tratados, bonitos. Você disse que quanto tempo eles trabalham por ano, você falou? No máximo 2 minutos e meio. No ano. Pulando, sim. Os peões não treinam, então. Não treinam. Os cavalos não treinam. Os peões treinam. Essa é a sua pergunta? Aonde eles treinam? Formule a pergunta toda e ele responde depois. Eles só trabalham 2 minutos por ano e os peões também só montam 2 minutos por ano. É só isso que eu quero saber. Para ver o quanto a senhora desconhece o assunto. Dá para aumentar aqui o volume? Tem jeito de aumentar também, por favor? Como a senhora desconhece, um cavalo de rodeio, ele pula porque ele tem cócega na virilha. Gente, vocês não conhecem, vocês na maioria, nenhum tem um animal, nem nunca teve. A verdade é essa. Eu tenho 5. Mas a verdade, o cavalo pula porque ele tem cócega e cada 1000 cavalos sai 1 ou 2 que pulam. Um competidor de rodeio como eu tenho uma máquina que eu trouxe dos Estados Unidos para treinar. E nos cavalos do rancho que vão pro rodeio, eles só vão pro rodeio. No ano inteiro eles só comem, não casqueia, não põe cabresto, vivem totalmente livres. Se eu fosse um animal, isso muitos americanos que mexem com animal, se eu fosse um animal, eu queria ser um animal de rodeio. É diferente, um cavalo de piso. Deixa eu responder, gente. Um cavalo de piso ou um cavalo de qualquer prova, um cavalo de fazenda. Ele trabalha horas por dia. Pode responder. Os peões treinam, lógico, na academia e também gente, os peões treinam no rancho também, nos cavalos de rodeio que vão pro rodeio, nenhum. Alguns têm cavalo para treinar, mas um cavalo não pode pular mais do que 1 ou 2 vezes por mês, senão ele para de pular, ele perde as costas e ele se amansa. E vocês não entendem, professor, como é que eu vou explicar? Olha, eu digo para os vereadores, o meu rancho está aqui do lado, pega uma van, vão lá em casa ver o tratamento, eu vou montar um cavalo para vocês verem, sabe? Para ver tudo, sedência, fora tratamento, tudo, vocês verem como é que é tratado. O problema dele é que eles são radicais, e mexer com gente radical, que tem um idealismo próprio já, um pensamento feito na cabeça, é difícil. É difícil. Até melhor, eu faço um convite para todos os vereadores, vocês vão no rancho, vocês vão ver todo o tratamento dos animais, depois vocês vão num rodeio comigo para ver o que realmente acontece. Porque promotor também tem a ideia dele, respeito, como todo mundo tem sua ideia, gente. O mundo é democrático, se tem gente que não come carne, eu só pergunto para vocês, todos esses animais do mundo aí, se vocês forem querer, o cavalo de rodeio de todos os animais, os porcos de rodeio, que menos só. Porque um animal de rodeio, ele nasce, ele é mochado, ele é castrado, com 2 anos e meio ele vai para faca. O animal de rodeio não. O animal de rodeio não é mochado. O animal de rodeio, quando se vê que ele é apto para pular, ele morre no pasto de velho. Bem cuidado. Isso eu provo, e eu não sou, vocês não são do rodeio, vocês não têm animais. Isso eu provo. Está na minha casa, está perto. Obrigado. Os vereadores são E no final não respondeu a pergunta. A senhora
Por favor, a senhora Lívia Roquenbach, é isso? Fala aí, senhora. Só um minuto. Vamos ouvir. A pergunta, silêncio, por favor. Vou esperar o plenário ficar em silêncio. A senhora Lívia Roquenbach, por favor. A senhora vai endereçar quem a sua pergunta? Som aqui para ela, por favor. Pode falar. Pode falar. Para o tempo dela. O plenário precisa ficar em silêncio. Vamos respeitar os dois lados. Por favor, dona Lívia. Boa noite, eu sou assessora do deputado Feliciano Filho. Antes de fazer minha pergunta, eu gostaria de fazer um convite para todos os presentes. Dia 14 de maio, nós vamos ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre a reforma do Código Penal. E o assunto que nós estamos tratando aqui é maus tratos aos animais. E no novo Código Penal, o crime de maus tratos aos animais foi aumentada a pena para de 1 a 4 anos. Então, é um assunto que interessa a todos nós e nós precisamos de união para que isso seja transformado em lei. A minha pergunta é para o senhor Leandro. Senhor Leandro, o senhor disse aqui que a presidente da UIPA elogiou o seu trabalho e disse que a odeio sustenta a nossa causa. Eu gostaria de saber do senhor qual é a presidente da UIPA que falou isso. Eu não estou. Está desligado. Liga lá para mim, Alô. Oi. Gente, eu não vim aqui para inventar mentira, nem para nada, nem preciso disso. E até pelo contrário, o que vocês estão falando não é realidade. O que falaram que não é realidade. Eu tenho animais. A diretora da UIPA a diretora da UIPA no Rodeio de Barretos entrou desde cedo. Eu não lembro o nome dela. Eu não estava sozinho, eu estava com o cara que tem mais. É igual quando prende assim, vejo o cara com droga, o que passou? Eu só quero fazer. Ela foi comigo no rancho, ela viu todo o nosso trabalho, ela falou pra mim assim, realmente, o trabalho de vocês é muito bonito. Os animais de vocês são muito bem tratados. Estava eu, Henrique Prata, diretor do Hospital do Câncer de Barretos, que é sócio meu nos animais. Ela falou, são muito bem tratados. Ela falou isso que eu falei ali. Que a nossa causa ajuda vocês a tratar tudo de cachorro, de animais, para elas que não são bons. O próximo inscrito para fazer uma pergunta. Por favor. O próximo inscrito para fazer uma pergunta, não é para discursar, é o senhor Ricardo Fernando Matos Oliveira. O senhor vai fazer a pergunta a quem? A doutora Fernanda. A senhora? Doutora Fernanda, então, por favor. Bom, só antes de eu fazer a pergunta, eu queria só ligar o seguinte. Como falaram que esse é o laço, é o nosso laço, está totalmente errado, que esse não é o nosso laço aqui da Pitininga. Segundo, a dona Salete sempre esteve fiscalizando, ela pode dizer se aquele laço que passou ali é ou não é. E primeiro, nunca fui contra o IPA, ao contrário, várias madrugadas me ligaram, ajudei sempre ao IPA, nunca cobrei meu honorário, nunca cobrei medicamento, nunca cobrei nada. Sempre fui a favor e sempre ajudei. Agora, a pergunta para a doutora é o seguinte: a senhora conhece o nosso laço da nossa região? Eu conheço. Como a Helena colocou. Só um minuto, doutor. É só essa a sua pergunta? Só essa, esse ela conhece. É aquele que eu não sou, eu nasço aqui. Obrigado, então. Como a Eliana Bazzoni colocou, o laudo para solicitar o interrompimento do rodeio na cidade foi feito com provas, com fotos daqui da cidade de Tapetininga.
Eu tive acesso a esse laudo e foi com fotos, foi com o evento daqui, não foi utilizado esse evento que foi mostrado no vídeo. Então, a própria, essa é uma de tema. Eu tive acesso ao laudo, conheço, tá? Eu tive acesso a esse laudo que proibiu o rodeio aqui, proibiu a utilização desses instrumentos torturantes na cidade, e o rodeio foi proibido, e foi proibida a utilização pelo laudo. Conheço esse laudo, conheço que a gente estava aqui. O do vídeo não, mas eu conheço e sei que todos esses instrumentos causam sofrimento aos animais. Doutor André, aqui olha, doutor André, eu posso fazer uma cumprimentação? O vereador que está vindo, se quiser. Só vai interessar quem é pergunta. Eu queria pedir uma questão de ordem. Se os companheiros, como eu não tenho de ordem, é complicado agora. Eu ia parar 2 minutos e suplicar aos meus amigos e companheiros a pergunta, por favor. Eu não tenho uma pergunta específica. É a pergunta, por favor. Eu não tenho pergunta específica. Vou dar para o senhor, então, outros também falaram alguma coisa. Eu te dou 1 minuto para o senhor fazer rapidinho. Muito obrigado. 1 minuto cravado. Muito obrigado, por favor. Meus amigos, companheiros, vereadores, a questão não é se dói, se não dói, técnica ou não. Eu vim aqui fazer uma súplica para vocês, que vocês ponham o coração, que analisem com compaixão o que está acontecendo, que nós estamos evoluindo, que a humanidade não é, nós não somos o Senhor dos viventes, não somos nós que vamos fazer injustiça.